nós encontramos esse tema, esse mesmo título, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é da codificação de Allan Kardec, aquela que traz a feição da moral cristã à luz do entendimento dos espíritos superiores. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Já na semana passada nós acompanhamos o Sérgio Vilar quando nos abordou a questão das provas da riqueza e da miséria. Nesse capítulo 16, na instrução dos espíritos, nós encontramos esse título: A Verdadeira Propriedade. E podemos admitir que talvez seja uma das leituras mais difíceis para realizarmos, mais difíceis para abrirmos o nosso coração e sermos capazes de entender. Porque basta que tenhamos o conhecimento do alfabeto para que sejamos capazes de ler, fazer a leitura. Mas nós precisamos ter o coração alfabetizado no Evangelho de Jesus para sentir e entender o que quer dizer a verdadeira propriedade. Na instrução dos Espíritos, a primeira frase é essa: o homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo. Só essa primeira frase já nos faz meditar e pensarmos assim: quando estive a ler, a estudar, bem, o que o homem leva desse mundo? Mesmo naqueles casos em que as pessoas, e há pessoas que às vezes até são preocupadas com isso, e até já escolheram o fato, a roupa que vão levar o dia que forem sepultados. Reservam, deixam lá guardado em casa, chamam os filhos, a família. Olha, dia que for quero ir com esse fato, quero ir assim, quero ir com o cabelo assim. Tem gente que pede para ir pintada, né, de batom, né? Passa um pó de arroz, não ficar tão pálido, né? Ficar um morto assim mais vivaço, mais vivaça. Uns já escolheram os sapatos, os calçados, né? Outro dia um amigo me dizia: eu já escolhi as meias, são meias de lã, eu tenho muito frio nos pés. Eu falei: tá bom. Cada um, né? Cada um com seu jeito, né? Outros escolhem o tipo de caixão, é assim? Ou às vezes cabe à família escolher, né? Não, eu gosto muito, né? Não posso dar coisa fraca, meu familiar. Aí vai lá e compra o mais caro, né? O outro é mais remediado, leva um assim mais pobrezinho. Mas mesmo assim, né? Há pessoas que às vezes têm objetos pessoais que dizem: olha, o dia que eu for, eu quero que coloque no meu bolso, eu quero que me leve, que me ponha isso, que me ponha aquilo. Só possui, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Só aí nós já ficamos a pensar: mas o que é que eu posso levar desse mundo? O que é que eu levo deste mundo? Bem, se eu tiver uma vida extensa em termos de anos, eu poderei levar 70, 80, 100 anos, né?
Mas, sendo uma vida extensa, como é que foi essa vida? Porque já há quem diga que prefere viver menos com mais qualidade. Também temos essas nuances, tudo interpretação nossa. Mas os Espíritos dizem, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Isso deixa-nos assim porque nem o corpo, se analisarmos bem, nos pertence. Nem o corpo, sepultado ou cremado, ele nos pertence. Vai ficar. As moléculas, prova a ciência, os átomos que fazem parte do nosso corpo físico, que irá decompor, entrará na composição de outras estruturas, segundo a lei de Lavoisier. Nada na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Passamos nem o corpo, não é assim? E já viram quanto tempo a gente leva para cuidar do corpo em 24 horas do dia? Quanto tempo que a gente leva para dormir, para comer, lavar os dentes, tomar banho, e se vestir, e se despir, e se aquecer, e se arrefecer, não é? Mas nem o corpo a gente vai levar. A gente só vai levar, só é nossa propriedade, aquilo que nós pudermos levar. Aí no parágrafo seguinte, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto é que permanece. Ou seja, quando nascemos e o dia que morremos, né, o que nós encontramos e o que nós deixamos, nós vamos levar é o quê? É o gozo, é o desfrutar desse período de tempo que passamos na Terra. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Qual é a diferença da posse, de ser proprietário, e de ser um usufrutuário, né? Quem tem a propriedade, né, é possuidor. E às vezes a gente diz assim, mas espera aí, eu tenho meu carro no meu nome, o carro está no meu nome, está lá com o meu número de contribuinte, com a minha direção e tal, é meu. Não é assim? Mas segundo a compreensão dos espíritos, na verdade, nem o carro, embora estando no nosso nome, estou dando o exemplo do carro, como poderia dizer qualquer outra propriedade, é nosso. Nós somos usufrutuários. Em outras palavras, seria dizer assim para o nosso companheiro, o carro que está no teu nome, ele temporariamente está nas suas mãos para você desfrutar. Conduzir com equilíbrio, com segurança, respeitar a sinalização, quando tiver sujo tem que lavar, né? Tem que colocar combustível, pagar os impostos inerentes, né? Mas você é o usufrutuário, você não é o dono do carro. É isso que os espíritos estão nos dizendo aqui. Do que encontra ao chegar. E alguns vão dizer, eu quando nasci, aquilo lá na minha casa era uma miséria tão grande, né? Outros vão dizer, quando eu nasci, meus pais estavam tão bem, havia tanta fartura. E quando alguns morrem ou desencarnam, diga assim, coitadinho, morreu na miséria. Ou então, coitadinha, tanta riqueza não lhe valeu nada, acabou morrendo mesmo. É o que está aqui. Do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir, a gente só leva aquilo que desfrutou, aquilo que gozou, ou não. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso. É bonito os espíritos dizerem, né? Os espíritos estão dizendo que a gente vai morrer. Nós somos forçados a abandonar tudo isso. Quando é que nós seremos forçados? Quando morrermos.
quando desencarnarmos, não tem das suas riquezas a posse real. Nós não temos a posse, a propriedade, mas simplesmente o usufruto, o desfrutarmos. E aí, ainda sobre a verdadeira propriedade, prosseguem os espíritos. O que é então o que ele possui? O que o homem possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Por isso que eu disse que esse texto, ele mexe com as nossas fibras mais íntimas. O que é que nós possuímos? É a pergunta, os espíritos perguntam e respondem. Ele diz, nada do que é do uso do corpo. E às vezes a gente fica assim, bem, mas eu gosto de usar um creme para a pele, mas ele é tão caro, eu tenho que fazer uma economia para comprar aquele creme, porque aquele creme é que vai me deixar bem. E eu descubro que não está valendo a pena. Não é? Olha só. Olha o que os espíritos estão nos dizendo. Nada do que é do uso do corpo. Já viram o trabalho que às vezes dá para a gente arrumar uma roupa que fique em condições na gente? Fala assim, fulano, você tem um casamento, você é uma convidada especial, é dia tal, às tantas horas. Aí ela vai começar a se arrumar, vai começar a pensar, eu não posso chegar lá de qualquer jeito. Aí eu tenho que preparar o cabelo, eu tenho que preparar as unhas, tenho que preparar o vestido. Tenho que preparar o calçado. Mas aquilo vai ser numa altura de muito calor, né? Eu sou muito acalorada, eu também não posso levar uma roupa que comece a me aquecer demais. Mas depois eu sei que a temperatura cai à noite, eu posso ter frio, eu tenho que levar alguma coisa. Já viram o trabalho que dá? Para os espíritos dizerem para a gente que dessa vida, nada disso a gente leva. Tudo, o que é que nós possuímos? O que é realmente que nós possuímos? E ele, o que é do uso da alma. Bem, mas o que é do uso da alma? A inteligência. Aquele indivíduo, não tem pessoas que passam a vida estudando? Adoram estudar. Estudam, vão para a universidade, acabam, vão para o mestrado, acabam, vão para o doutoramento, acabam, vão para o pós-doutoramento, vão para o pós, passam a vida estudando. Essa aquisição, esse conhecimento intelectual, o espírito não perde. Na próxima reencarnação, será aquela criança, será aquele miúdo, será aquela miúda, com facilidade, como a gente às vezes vê aí, tocando instrumentos, fazendo conta de cabeça, pintando, escrevendo composição. Assim, como é que pode uma criança? O espírito que já fez aquisição dessa inteligência em vidas anteriores. Os conhecimentos, todos os conhecimentos. Tem gente aqui que tem jeito para cozinhar. São imbatíveis na cozinha. Vão para a cozinha, pode ser as coisas mais pobrezinhas que forem. Lava, corta daqui, tempera daqui, põe na mesa. Fala assim, meu Deus, está melhor que o restaurante. Que mãos abençoadas. Como cozinha bem. Todo mundo gaba, todo mundo elogia. Isso o espírito não perde. Para a próxima reencarnação você está cozinhando melhor. Já viu? Alguns vão dizer assim, mas olha, eu sou um zero à esquerda. Eu não consigo cozinhar nada porque não desenvolveu essas aquisições em outras reencarnações. Não é? Ou porque em outras reencarnações, se calhar foi uma serviçal da nobreza,
passou a vida inteira cozinhando para os outros, hoje não quer chegar perto da cozinha. O espírito às vezes volta, às vezes marcado. Então, o que o homem possui? O que nós possuímos? Inteligência, isso o espírito não perde. Tá bem? Isso o espírito não perde. Os conhecimentos, e diga-se de todos os gêneros, até muitas das vezes conhecimentos espirituais. A gente às vezes conversa com jovens maduras espiritualmente, e conversa às vezes com outras pessoas que até se esperaria que tivesse uma abertura, que a razão lhes mostrasse a compreensão das coisas espirituais, e eles são infantis. Por quê? Conhecimentos não trabalhados ainda. E as qualidades morais: caridade, bondade, dedicação, abnegação. Nós conhecemos pessoas que elas são extremamente abnegadas. Fica alguém doente na família, é sempre ela que é chamada. Conhecemos casos assim. Assim, eu devo ter um 112 na testa, porque toda vez que tem um doente, que tem um com febre, que precisa levar numa consulta, que precisa tratar num pós-operatório, eu sou a premiada. Pois é. Qualidade moral. E outros que, mesmo tendo a obrigação lhes caindo ali, mesmo assim eles dão uma desculpa: olha, minha irmã tem mais jeito, meu irmão sabe mais disso, e tudo contornam. Por quê? Porque ainda não trabalharam essas qualidades morais nessa vida e em vidas anteriores. E quando a gente tem, a gente não perde. Os espíritos já nos disseram o que é que nós possuímos: qualidades morais, conhecimentos e inteligência. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que nesse. No mundo espiritual, após a morte, após a desencarnação, isso será de grande valia, essa propriedade, esses bens de valores da alma que nós vamos angariando. E olha que coisa bonita que os espíritos dizem: depende dele, referindo-se a nós, cada ser espiritual, ser mais rico ao partir do que ao chegar. O que é o partir? Ser mais rico ao morrer do que quando nasce na terra, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. A nossa condição espiritual após a desencarnação, depois da morte, será aquilo que nós estamos fazendo hoje. Será aquilo que nós estamos investindo hoje. Será aquilo que nós fizemos ao longo dos anos. Alguns, quando ouvimos isso, pensamos assim: bem, qual é a minha bagagem para o mundo espiritual? O que eu vou levar? Se alguém me disser que eu vou de férias para um destino de praia, eu sei que eu tenho que levar fato de banho, eu tenho que levar óculos de sol, eu tenho que levar chapéu, eu tenho que levar uma toalha de praia, Se alguém me disser que eu vou para a neve, eu vou esquiar, eu tenho que levar agasalho, eu tenho que me proteger. Mas se eu for para o mundo espiritual, o que eu tenho que levar? Eu tenho que levar aquilo que eu já desenvolvo aqui, que são os valores, os bens espirituais, que depende de cada um de nós sermos mais ricos ao deixarmos esse mundo. Às vezes a gente pensa em ser mais rico enquanto está nesse mundo. Nós invertemos. Os espíritos nos explicam assim, mas às vezes a gente age de forma diferente. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Rico espiritualmente,
rico de virtudes. Vocês já imaginaram a fortuna de Madre Teresa de Calcutá? Já calcularam? Foi mais chorada do que qualquer outro ser na Índia. E ela era minoria, porque na Índia ser cristã é ser minoria. Recebeu mais honra de chefe de Estado do que muitos políticos, muitos seres nobres, muitas criaturas de castas elevadíssimas. Quando o Papa visitou Madre Teresa de Calcutá, quando a sua obra começou a ganhar uma repercussão a nível mundial, ele preparou-se para poder visitá-la. E o Vaticano preparou um Rolls Royce branco, cujo estofamento do Rolls Royce era vermelho em veludo. Quem é que não gostaria de se aconchegar num Rolls Royce branco com estofamento vermelho veludo? Quem sofre da coluna diz assim: era isso que eu precisava. Essas coisas que eu estou precisando para tirar minha lombalgia. A gente dava logo jeito. E aí o que o Papa fez? Ele visitou as obras de Madre Teresa. Aquela confusão toda, tira o povo da frente, é o Papa que vai passar, ele está visitando as obras de Madre Teresa. Quando acabou a obra, quando acabou a visita à obra, ele volta para o Vaticano. Ele diz: Madre Teresa, eu vou lhe oferecer o carro que eu utilizei durante a minha visita. E aí ela falou: ah, que bom, eu precisava mesmo do automóvel. Eu tenho que levar esses leprosos para o hospital, eu tenho que levar os tuberculosos para fazer exame, eu precisava mesmo de um carro desse. Mas no dia seguinte ela voltou e mudou de ideia. Eu vou leiloar o carro que o Papa usou aqui na Índia. E conseguiu uma soma vultosa. E com essa soma vultosa ela construiu uma leprosaria, um hospital dedicado a leprosos. E beneficiou milhões. Nem o carro, nem o hospital, nem o dinheiro do leilão ela levou. Mas será que nós temos condição de imaginar a propriedade que Madre Teresa de Calcutá angariou espiritualmente, beneficiando milhares de criaturas? São contas que a matemática da nossa cabeça não consegue fazer. Por muito número e cálculos que possamos realizar. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Ninguém lhe perguntará, está lá no Evangelho, quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Esses questionamentos, essas perguntas, naturalmente, nos serão feitas. Às vezes vamos conversar com uma pessoa e dizemos assim: olha, eu tenho aqui o meu amigo Welder. Quero te apresentar o Welder. O Welder tem uma fortuna avaliada. O Welder tem uma quinta. O Welder... E às vezes nós vamos olhar para o Welder pelas credenciais materiais que eventualmente ele possa
apresentar. Eu quero te apresentar a minha amiga. Olha, ela é a chefe. Ela é encarregada lá da fábrica. Toma conta de 500 funcionárias. Uau! Eu quero te apresentar aqui o meu amigo José Júlio, que é daqui de Águeda. Ele ainda tem um parente distante com o conde, que também conhecia o rei, que também... E eu começo a avaliar por vezes as pessoas por aquilo que eventualmente elas têm ou possam ter. Ou às vezes dizem que tem, porque tem muita gente que às vezes só tem da boca para fora. Que trazes contigo? Que trazes contigo? Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Naturalmente todos aqui já devem ter alguma vez na vida, e se não fizeram deverão fazer, visitado um mosteiro, visitado uma igreja, visitado um templo, uma escola. E se vocês prestarem atenção, sobretudo em alguns ambientes religiosos, vocês encontram o nome de fulano de tal, a data, por vezes o século, a família. Vocês poderão encontrar às vezes que está ali marido, mulher, filhos, netos. Já pararam para se questionar por que nós encontramos isso? Justamente por isso que os Espíritos nos dizem no Evangelho. Porque muita gente pagou a peso de ouro. Você cometia uma determinada quantidade de pecados quase que impagáveis, doava uma pequena fortuna ou uma grande fortuna e tinha o direito de ser sepultado, você e os familiares, dentro de um templo religioso que lhe garantiria a entrada no paraíso, no céu. Se nunca tiver atenção a isso, passem a ter quando visitarem lugares assim, porque esses espíritos pagaram a peso de ouro para que pudessem ter a garantia no mundo espiritual. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Quem quer ter credencial, quem quer ter aquilo com que possa se valer, tenha a prática do bem. Invista no bem, invista na caridade. Na terra, às vezes as pessoas têm algum recurso, diz assim: pronto, vou meter uns tostões na poupança, vou meter uns tostões nos depósitos a prazo, vou comprar umas promissórias, umas letras, umas propriedades, uns apartamentos, um terreno, pode ser que valorize. Nós estamos preocupados com as propriedades de foro materiais. Quem quiser investir nos bens espirituais, faça o bem. Esse é garantido. Tem 100% de segurança. Esse pode falir o banco que for, que os seus investimentos estão assegurados. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão, volta a falar, o usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus,
frequentemente, anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-las. É o que nós constatamos na Terra. A proposta dos espíritos é: mas eu trabalhei e eu conquistei. Muito bem, é verdade. E quem te deu saúde para trabalhar? E quem te deu as pessoas à sua volta que te ajudaram, que te apoiaram? E quem foi que te propiciou tudo isso? Então os espíritos colocam aqui essa questão de que nós somos usufrutuários. E ainda nos chama a atenção que, por vezes, por providências divinas, todo aquele bem, todo aquele investimento, todo aquele material, todo aquele ouro desaparece. Ele muda de mãos. Direis porventura que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, ou seja, quando nós herdamos, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. E aí os espíritos complementam: sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, referindo-se àquelas adquiridas pelo trabalho, quando honestamente conseguidas, porquanto, e isso está em itálico a seguir, uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Aos olhos de Deus, aquilo que você adquire, herda ou adquire, só é realmente legítimo, como diz aqui, quando não há dano para ninguém. Se houver alguém prejudicado, à luz do que nos ensinam os espíritos superiores, já encerra aqui alguma reserva. Contas serão pedidas até mesmo de um único centil mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. E nós encontramos isso no panorama da Terra. Quantas pessoas mal intencionadas, indolentes, causam prejuízos imensos a outros tantos. Às vezes pessoas com responsabilidades sociais, que o seu cargo seria para poder permitir ajudar a evolução e o amparo de outras pessoas, e elas fazem justamente o contrário, levam o prejuízo de tantos outros. E agora nós vamos fazer a nossa reflexão aqui final sobre a transmissão da riqueza. Bem, os espíritos dizem que a verdadeira propriedade encerra nos conhecimentos, encerra naquilo que a gente pode levar para outra vida. Como é que fica a situação das pessoas que têm algum bem e desejam deixar esses bens para os seus herdeiros, para os seus filhos, para os seus netos, para lá quem entender? Isso já está mais à frente, é o último tópico desse capítulo. E Kardec perguntou aos espíritos, depois de elaborar o capítulo, ele perguntou aos espíritos: o princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Olha só, se é a providência divina que permite que cada criatura possa adquirir esse ou aquele bem, existe algum problema de nós querermos deixar aos nossos filhos, aos nossos descendentes, esses bens materiais? E a resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec foi: o homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente
constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando o julgue oportuno. Quem dá essa resposta é o espírito de São Luís, o benfeitor espiritual da França, em Paris, no ano de 1860. Isso nos dá tanta reflexão, por isso que eu disse no início, que esse tema, ele toca-nos as fibras mais íntimas da alma. Nós não podemos viver nesse mundo às custas alheias, embora há quem viva. Mas isso também é uma questão de consciência. Todos nós precisamos de quê? Todos nós precisamos de trabalhar, de fazer pela vida, não é? Ninguém diz assim, temos que fazer pela vida espiritual. Não, quando eu digo, temos que fazer pela vida, anda, despacha-te, trabalha, eu estou me referindo o quê? À vida material. Mexa-se. Então, como é que é? Eu estou me referindo à vida material. Nós precisamos de ter minimamente um teto. Pode ser um cantinho, como muitos de nós chamamos, ou pode ser um palácio. Há pessoas que vão se dizer assim, não, eu gosto das minhas coisinhas assim, muito modestas, muito pequeninas e tudo, no meu cantinho eu estou bem. Outros têm um problema de espaço, falam assim, não, se não for grande eu não me sinto bem. Eu tenho que lançar os meus olhos e ver a propriedade assim, ao longe. Eu tive a oportunidade de conhecer um proprietário de terras que ele precisava, segundo ele dizia, de visitar as suas fazendas, as suas quintas, de avião. E um dia inteiro não chegava. Isso deixa-nos a refletir. Ou seja, nós precisamos fazer pela vida material, trabalhar, alimentarmos, nos sustentar, vestir, prover as necessidades dos nossos e tudo. Mas no extremo oposto, nós também sabemos que levaremos o gozo que tivemos na luta por tudo isso. Mas nada disso nos pertence. E depois tem um outro pormenor. É que propõe-nos os espíritos que devemos nos preparar para nos desprendermos dos bens materiais. Eu quando li esse capítulo, eu falei, meu Deus do céu, são mais de 2000 anos depois de Jesus. É um exercício imenso para quem está reencarnado. Porque você tem que fazer pela vida material. Mas você não pode se consumir em demasia, porque você vai desencarnar e também não convém você ficar agarrado demais. E quando a gente lê essa resposta dos Espíritos, isso nos dá uma certa paz nessa resposta. Eu, pelo menos, senti uma certa paz quando li isso. Por quê? Às vezes, e alguns até afirmam, bem, essas questões ligadas a partilhas, a herança, a transmissão de bens e tudo, não é por mim, porque eu não preciso, mas é pelos meus filhos. Estou defendendo o interesse dos meus filhos, dos meus netos. Mas a resposta que os Espíritos nos dão, isso nos pacifica. Por quê? Voltando à questão. O princípio
princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de Deus, ou seja, o ser humano, lhe permite gozar durante a vida, tira o homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes. Olha a resposta dos espíritos: o homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo de que gozou durante a vida. Poder a gente pode. Poder a gente pode. Olha que os espíritos, como justificam, porque o efeito desse direito está subordinado sempre, ele não diz às vezes, está subordinado sempre à vontade de Deus. Então não adianta nós nos afligirmos em demasia, porque não temos e precisamos adquirir, porque temos e vamos precisar deixar. E se vamos precisar deixar, também não gostaríamos de ver os descendentes se desentenderem. Porque às vezes é assim, desencarna um, a união, a harmonia familiar parece que morreu também. Porque ficam os conflitos da partilha. Na partilha dos bens materiais, às vezes vai a partilha também dos laços de família, que muitos depois questionam se é que havia laço de família. Que pode, quando quiser, quem pode? Deus, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Isso denota que, se os nossos filhos, os nossos netos, os nossos descendentes tiverem de passar, amanhã ou depois, por muito cuidado que a gente tenha, por uma situação de necessidade ou de privação, à luz do que os espíritos estão dizendo, eles poderão passar, com toda a previdência nossa. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. Aí a gente lembra de Jesus. Não vos angustieis. Olhai os pássaros no céu. Olhai os lírios no campo. Aí a gente começa a compreender Jesus. E ele nos assevera: é, pois, impotente a vontade do homem. Nós somos impotentes para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Vocês não fazem ideia quantos espíritos, obrigado Sérgio, vocês não fazem ideia quantos espíritos, no diálogo conosco, eles se referem aos bens materiais, eles se referem às propriedades, aos bens, e embora estejam utilizando o corpo de um médium, eles sentem ainda, emocionalmente, vibratoriamente, eles ainda estão apegados ao bem material. Narrativas inúmeras, espíritos que aparecem junto a terrenos, brigando porque o marco não era ali, porque ele mudou o marco para poder ganhar mais não sei quanto do terreno, e que aquele terreno vale muito e tudo. Espíritos que às vezes reclamam. Quem são os novos moradores? Quem é essa gente que entrou aqui dentro de casa, que está fazendo barulho, que fala muito alto? E a gente tem que conversar e dialogar com eles. Recordo certa feita de uma entidade, um espírito, um agricultor, um homem simples, um homem do campo, nos anexos muito rudimentares, mas que os seus instrumentos de agricultura estavam limpos e brilhando em exposição. E o problema do espírito é que ele não queria que ninguém mexesse ali. Por quê? É meu, eu não empresto. Quando tem que usar, eu vou lá e uso, mas não empresto. Não gosto que toque, não gosto que tire do lugar. Desencarnado, usando a boca do médium para dizer tudo isso, vendo ainda na sua tela mental, daí a sua página belíssima, para que não alimentemos lixo mental. Lixo mental.
isso deve nos transmitir paz. Essa resposta dos espíritos superiores deve nos transmitir serenidade. Isso, e ele encerra, isso não priva o direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando o julgue oportuno. Isso deve nos dar paz. Deve repensar as nossas posições diante das questões materiais, porque isso é um aprendizado. Os Espíritos dizem lá no Livro dos Espíritos: ah, você hoje é descendente, você hoje é herdeiro, você hoje tem alguma coisa para receber, prepara-te, amanhã você estará deixando, outros estarão herdando, vindos da sua parte. Isso nos faz refletir, isso nos faz amadurecer, isso nos faz dar a percepção de transitoriedade. Como tudo é tão passageiro. E o que a gente leva, como vimos há pouco? A gente leva o bem que fez, a alegria que deu, os cuidados que dispensou, os sorrisos que distribuiu, o conforto que foi capaz de partilhar, o investimento na educação, na orientação dos filhos, a atenção e o cuidado com os nossos pais, com aqueles mais velhos que às vezes precisam do nosso cuidado. O que nós levamos é a alegria com que nós desfrutamos tudo isso que a vida material pode nos permitir. Quando chegarmos no mundo espiritual, nós vamos ter uma sensação de que às vezes sentimos quando estamos na rua. De repente, pensamos assim: bem, aonde está minha carteira, meus documentos, dinheiro, cartão, cheque? E nós vamos ter a percepção de que os nossos valores somos nós, na coletânea de todas as nossas atividades ao longo da vida. Depende de cada um sair mais rico desse mundo. Isso, a mim pelo menos, me deu a expectativa de procurar investir na riqueza espiritual, nos valores espirituais. No tempo que a gente investe nas questões, como foi dito anteriormente, que não nos serão retiradas. Tudo demais ficará. Tudo demais ficará. Por muito que nos custe, tudo demais ficará. Nós estaremos nós. Não teremos os títulos, não teremos os bens, não teremos as propriedades, teremos sim as realizações que nós fizemos pelas oportunidades que fomos tendo. Que isso possa nos fazer sentir enriquecidos espiritualmente. Que a gente possa sentir que tem alguma coisa a levar se a desencarnação chegasse mais cedo ou mais tarde. Qual terá sido a angústia de Madre Teresa de Calcutá diante da morte? Nenhuma, possivelmente. Qual deverá ter sido a angústia, a ansiedade ou a depressão de Francisco Cândido Xavier na hora da sua morte? Qual deverá ter sido a angústia, a ansiedade de Aristides de Souza Mendes, o português que salvou milhares de vidas de judeus e viu a sua vida pessoal prejudicada porque aqueles que tinham poder superiores a ele não compreendeu o seu gesto de beneficiar milhares de vidas.
mas ele hoje no mundo espiritual ele recebe o amor e o reconhecimento, não só do povo judeu, não só do povo português, mas de todos aqueles que foram beneficiados direta ou indiretamente. Quanta riqueza! Quanta riqueza! Quanta riqueza! Que nós sejamos também os economistas da luz, os gestores do amor, os investidores da vida maior. Isso nos deixará na alma uma profunda e indescritível sensação de paz. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Vamos fazer a nossa prece. Querido amigo Jesus, eis que te buscamos, recordando-te que não tinha sequer uma pedra onde pudesse repousar a sua cabeça. Eis que te buscamos, Senhor Jesus, para cuidar das nossas ansiedades, dos nossos medos, das nossas depressões, muitas delas originadas pelas lutas e conflitos da vida material. Mergulhados que nos sentimos nas reflexões amadurecidas dos Espíritos, através do Evangelho, nós queremos te agradecer o dia que se foi, a noite que chega, a madrugada que virá. Queremos te agradecer por estarmos aqui, atendendo ao longo desse dia compromissos de toda a sorte, mas reservando esses minutos preciosos para cuidarmos da nossa saúde espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo pão, pelo trabalho, pelo lar, pela família, pelos amigos. Muito obrigado, Senhor, pelas dificuldades, pelos problemas, pelos conflitos, rogando-te que através dos benfeitores espirituais venha ao nosso coração, atendendo por inspiração nossas necessidades maiores. Atende, Senhor, ao nosso entendimento. Ajuda-nos a vivermos na terra, confrontados e lidando com a vida material, sem perdermos jamais a noção de que a nossa passagem nesse mundo, como foi a de tantos outros, é temporária, transitória, e precisamos extrair o melhor, pois que um dia voltaremos à vida que deixamos antes da reencarnação. Nos reapresentaremos, Senhor, desejosos de gozar as plenitudes do mundo maior, muito melhor em perfeição, beleza e alegria
do que esse panorama da terra que encontramos. Inspira-nos, Senhor, a trabalharmos em nós o exercício do desapego, da compreensão e do trabalho no bem, pois que esse sim será a nossa credencial na vida maior. Ajuda, doce amigo Jesus, aqueles espíritos que nos acompanham com problemáticas semelhantes e talvez muito maiores do que as nossas. Envolve os nossos seres amados que nos recordamos, pedindo que os proteja e os ampare no mundo maior. Ah, Senhor Jesus, socorre também aqueles outros que ainda não foram capazes de nos perdoar, de nos entender. As dificuldades que nós criamos mais ontem. Ajuda-nos, Senhor, através da compreensão da vida espiritual, fazer com que a nossa vida material se transforme num exercício pleno de alegria e vitória espiritual diante das nossas imperfeições. Guarda, Senhor Jesus, guarda-nos sob a Tua paz, permitindo que possamos levar para os nossos lares, para onde formos, as vibrações dúlcidas e ternas aqui recolhidas nessa noite. E te pedimos que atenda também a grande presença de irmãos espirituais com necessidades muito próprias, alusivas ao tema, aqui consolados, confortados e fortalecidos por muitos dos seus amores no mundo espiritual. Assim nos despedimos, rogando que nos envolva, nos ampare, proteja e ilumine, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor Jesus.